Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre o que são expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que contêm números, letras e operações. Então, se nós pensarmos em uma expressão que contenha esses três itens, nós podemos dizer que estamos trabalhando com uma expressão algébrica. Expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis. Esse é o termo que nós vamos usar. Lembrando que tem mais um termo que pode aparecer, que é incógnita. Então, variáveis, incógnitas, nada mais são do que as letras, tá? As letras que aparecem aí. E o que que essas letras, essas variáveis, elas representam? Elas representam um valor desconhecido, ou seja, elas representam um número desconhecido. Às vezes nós não vamos ter o valor desse número, nós podemos representar através de variáveis. Muitas vezes também quando nós queremos generalizar uma situação, então nós não queremos usar um exemplo numérico, porque senão nós estamos pegando um caso particular. Como que nós demonstramos para todos os valores? Nós costumamos utilizar um valor desconhecido para representar. Os números escritos na frente das letras são chamados de coeficientes. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui essa expressão algébrica, esse número 3 ele é o coeficiente numérico dessa expressão algébrica. E aqui tem algo bem importante, olha. Eles deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Isso significa que se eu tiver essa expressão algébrica aqui, 3x, e o x representa um número desconhecido, o que que o 3x representa? O 3x representa 3 vezes um número desconhecido. Ou seja, como não tem nenhuma operação entre o 3 e o x, aqui no meio existe a operação de multiplicação. Toda vez que tiver letras e números juntos, temos entre eles uma multiplicação. Nesse caso aqui, supondo que o x seja 2, por exemplo, 3x é 3 vezes o x, que é 3 vezes o 2, que nesse caso é 6. Um outro exemplo, se eu tivesse 2y, e supondo que o y seja 5, 2y é 2 vezes o y, que é 2 vezes o 5, já que o y vale 5. Ou seja, 2y vai ser 10. Se o y for 5. Caso nós alteremos o valor de y, né? Se o y for, por exemplo, 8, então 2y será 2 vezes o 8, que isso vai dar 16. Então, toda vez que tivermos letras e números juntos, entre eles temos multiplicação. Aqui, vamos colocar uma observação. Toda vez que tiver, então, letras junto com letras, também é multiplicação, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, xy. Repare que nós temos aqui uma expressão algébrica com duas variáveis, o x, que representa um número, e o y, que representa outro número. Não tem nada entre o x e o y, eles estão juntos. Então, nesse caso, nós podemos dizer que é x vezes y. Ou seja, muitas vezes essa multiplicação que está entre as variáveis, ela vai estar oculta. Outro exemplo, se nós tivéssemos y, w, z,
O que isso significa? Significa que eu tenho o número y, que nós não sabemos que número que é, vezes um número w, que nós não sabemos qual valor que é, vezes um número z, que nós também não sabemos qual valor que é. Repare que não tem nada entre as letras, então nós temos multiplicações. Alguns exemplos de expressões algébricas. 2x mais 5, 3y menos 8, 7x ao quadrado menos 8x mais 1, a sobre 3 menos 8. Então aqui são alguns exemplos de expressões algébricas. Repare que nesses exemplos sempre temos uma variável, pelo menos. Olhe, aqui nós temos uma variável, nessa expressão algébrica nós temos esta variável, nesta expressão algébrica nós temos o x, que é a variável, e nesta última expressão algébrica nós temos o a, que está sendo a nossa variável. Em todas as expressões algébricas, nós precisamos ter variável, senão nós teremos apenas uma expressão numérica. Por exemplo, se eu viesse aqui e tirasse esse x daqui, nós teríamos a seguinte expressão, 2 mais 5. E essa expressão não é uma expressão algébrica, mas é uma expressão numérica. Deste modo, se eu acrescento uma variável nessa expressão, nós temos uma expressão algébrica. Vou mostrar alguns exemplos agora de situações onde nós podemos utilizar expressões algébricas. É muito importante que quando nós tratemos de expressões algébricas, nós consigamos olhar para esses valores desconhecidos e representar situações. Por exemplo, imagine que eu queira representar aqui, através de uma expressão algébrica, o triplo de um número, ou o dobro de um número menos 5, ou a metade de um número mais o triplo. O triplo desse número. Como que nós podemos representar aqui o triplo de um número? Bem, o triplo de um número vai ser 3 vezes esse número, não é? Ou seja, nós podemos representar assim. Vamos imaginar que esse número desconhecido nós vamos representar com a variável x. Então, o triplo de um número seria 3 vezes um número x. Porém, como nós acabamos de ver, essa multiplicação nós não costumamos escrever entre números e letras. Então, quando eu quero escrever 3 vezes uma letra, eu apenas represento como 3x. E isso é 3 vezes o número x. No exemplo de baixo, o dobro de um número menos 5, se nós chamarmos esse número desconhecido de y, por exemplo, e podemos escolher qualquer letra para representar, nesse caso estamos escolhendo y, ficaria assim: o dobro de um número y seria 2y, menos 5, menos 5. Então, essa expressão aqui, o que ela representa? Ela representa o dobro, por isso esse número 2, o dobro de um número y menos 5. No exemplo de baixo, nós temos a metade de um número mais o triplo desse número. Então, se nós chamarmos esse número desconhecido aqui de k, por exemplo, então a metade de um número k nós vamos representar dessa forma: k dividido por 2. Nós não costumamos escrever a divisão, quando nós estamos usando linguagem algébrica, com
dois pontos, dessa forma, k dividido por 2. Isso aqui indica k dividido por 2, porém nós não costumamos fazer desse jeito. Quando nós queremos utilizar divisão, nós costumamos utilizar a fração. Então isso aqui, essa expressão significa um número k dividido por 2. Então a metade de um número k mais o triplo desse mesmo número. Então esse número, no caso, é o mesmo que esse, que é o k. Então o triplo de k seria 3k. O que nós temos nesta expressão algébrica aqui é a metade de um número mais o triplo desse mesmo número. Na próxima aula, nós vamos falar sobre valores numéricos de expressões algébricas.